Oi, hoje eu vim contar pra vocês um pouquinho sobre o meu parto, vim contar o relato do meu parto aí, né? Pra quem não sabe, eu já passei por 2 partos, 2 cesáreas, o mais velho tá com 2 anos e a mais nova tá com 1 ano e pouquinho. E eu escolhi cesárea foi por opção mesmo, tá, gente? Porque eu quis, tá? E a segunda, eu também escolhi cesárea, tá? Mas mesmo se eu quisesse ganhar normal, eu não poderia ganhar normal. Porque como foi uma gravidez muito próxima uma da outra, né? O médico, ele falou assim, não recomendaria pra pessoa ter normal, né? Pra quem tem uma gravidez muito próxima da outra. Porque pode correr uma complicação ali, né? Então, os dois foi cesárea. E assim, foi a melhor coisa que eu já fiz, tá bom? Não, assim, o meu médico era super de boa, o mesmo médico que fez o meu parto foi o que me acompanhou durante o pré-natal, dos dois foi o mesmo médico, tá? Então, assim, foi muito tranquilo, sabe? Se eu tivesse outro filho hoje em dia, eu também optaria por cesárea, tá bom? Tem muita gente que gosta da parte normal, tudo, mas eu ainda prefiro cesárea, tá bom? E assim, eu vou contar um pouquinho pra vocês como é que foi o primeiro parto, né, que é do mais velho. Então, gente, assim, eu não tive muita dor, tá? Eu fiz o parto de manhã cedo, né? Eu ganhei 7h30 da manhã. Aí, assim, não foi nem 1 hora de parto ali, tá? Eu cheguei no hospital, tá? Você já chega no hospital lá, você se arruma, fui lá pra sala de cirurgia e é muito tranquilo, tá? Você chega lá, já tá tudo arrumado. Há uma questão que o pessoal tem muito medo, né? Que é a da anestesia. Gente, mas eu vou falar pra vocês, né? Assim, a anestesia não é esse monstro que o pessoal, né, fala, tá? Inclusive, para eles aplicar aquela anestesia que fica dormente da cintura para baixo, eles aplicam uma outra anestesia antes, que é para anestesiar aquela anestesia lá, entendeu? Para não sentir dor. A única coisa que você vai sentir é um gelo nas costas, tá bom? Foi isso que eu senti, um gelo nas costas. E você não pode se mexer ali enquanto eles estão aplicando, tá? E é de boa, porque as médicas seguram você assim, só precaução pra você não se mexer, mas não vai nada, tá bom? Muita gente tem medo porque por conta de ser na coluna e ser grande, né? Mas assim, é tranquilo, tá? Vocês não precisam ter medo. Durante o parto também é muito tranquilo. E também vai variar muito do seu médico, das pessoas que estão aí na sala. Graças a Deus, os que fizeram o meu parto, tudo estava nessa assunto. Inclusive, gente, enquanto o médico estava fazendo parto, ele estava conversando ali comigo, e ele, a enfermeira, super tranquilo, tá bom? Sim, porque isso foi uma coisa que ele já fez muitas vezes, sabe? Foi super tranquilo. E assim, eu não optei por cesárea, no fim, assim, quase ganhando. Eu optei por cesárea desde o começo, que eu comecei a fazer pré-natal, falei assim pro médico, doutor, eu vou querer cesárea. Então, eu acho muito importante você já decidir isso no começo. Se você vai querer cesárea ou vai querer normal. Porque, às vezes, se você ficar deixando pra última hora, pode acabar você tendo normal sem você querer, ou né, pode acabar acontecendo alguma complicação, sabe? Então, eu acho muito importante deixar definido ali, tá? Quando você começa a grávida, começa a fazer o pré-natal, se você vai querer cesárea ou normal, tá bom? Inclusive, dos dois, né? Eu decidi desde o começo, falei pra ele que eu queria cesárea desde o começo, né? Aí, quando chegou nas 38 semanas certinha, marcou a cesárea, fiz, né? E foi de boa. Quanto à recuperação, né? Aí a gente fica 2 dias no hospital, né? O primeiro dia você não pode comer nada nem beber nada, mas você não vai sentir fome, sabe por quê? Porque você vai estar tomando soro na veia, então você não sente fome, apenas sede. Só que você toma água no mesmo dia, só que um pouquinho mais tarde, tem que passar algumas horas, mais tarde eles trazem a água para você poder beber, tá bom? Aí depois da horário certinho você pode beber água tranquilamente. Eles trazem a comida, né, do hospital tudo certinho, inclusive foi muito boa, o hospital do Guilherme, muito boa comida, tá bom? Dos 2 partos foi muito bom. E no segundo dia que é que você vai se levantar, mas lembrando, não vai depender de enfermeiro que vai estar cuidando de você na hora também. Mas ele não obriga você a se levantar. Pelo menos a minha enfermeira não obrigou eu me levantar. Se eu não estivesse aguentando, ela não obrigou. Ela falou assim, ó, você tem que precisar levantar, né? Precisa caminhar ali, né? Não precisa caminhar muito, é só você fazer uma forcinha, isso te ajuda você a levantar. Se você achar que você consegue se levantar, isso te ajuda, né? E você ficar um pouquinho em pé, caminha, né? E depois se deita de novo. Não pode ficar andando muito, tem que ser no segundo dia, né? Então, assim, no segundo dia, assim, só pra levantar até um pouquinho chatinho, claro, né? Porque fez a cirurgia, mas a questão da dor, eu não senti dor, tá? Depois que passou a anestesia, nem nada. Você fala assim, que eu senti dor.
Gente, eu não senti dor, tá bom? A parte mais ruim que foi, né, pra mim foi a amamentação no início. Porque como a gente tá tomando muitos antibióticos forte ali, né, e como a gente acabou de fazer cesárea, a médica me explicou, o leite ele demora mais pra descer. Então, assim, o Ward chorava muito de fome, eu não tinha leite assim que eu ganhei neném, né? Então, assim, ele teve que tomar forma no início, né? Mas depois de uns 3 dias o leite desceu normalmente, né? E ele só dei o peito, pra ele não dei mais forma, né? Então, assim, essa foi a parte mais doída pra mim, né? E pra pegar corretamente a sucção, né? E tudo mais. Já das minhas não sofri, não. Na questão da amamentação. Então, assim, eu não senti dor, tá? Mas depois que passou a anestesia, tudo ali. A única coisa que a gente sentia é um desconforto, igual eu falei, na hora de se levantar. Que parece que, assim, a barriga meio que... Não é que tá aberta, assim, um desconforto. O desconforto que eu sentia foi, assim, na respiração, sabe? Eu não conseguia respirar muito profundamente, né? Respirar devagarzinho, né? Mas, assim, eu não sentia aquela dor, tá? A dor pior que se eu falar pra vocês, vocês não vão acreditar. Mas durante o parto todo, eu não senti a recuperação, aquela dor imensa que o pessoal faz um bicho, não senti. Eu senti dor mesmo foi quando foi tirar os pontos, porque como tava cicatrizado, se eu for tirar os pontos, meio que assim, meio que abre, né, aquela parte da pelinha, meio que quando tira os pontos, né, meio que vai assim, tirando, né. Então, assim, essa foi a parte que eu senti dor, tá? Mas nem todo mundo sente, mas eu senti dor, meio que uma queimaçãozinha quando foi tirar os pontos. Mas, assim, nessas áreas em si, né, foi tranquilo. E do Ard eu tive um pouquinho de, quando ele nasceu com complicação, foi que ele teve que tomar aquela fototerapia por um dia, né? Eu morava no Rio Grande do Sul, a gestação toda foi no inverno, não tinha sol, eu morava num apartamento que não tinha sacada, então assim, não tinha sol como eu tomar, e também não tinha sol lá fora, porque era só frio, frio, frio o tempo todo, né? E depois que ele nasceu também ainda tava no inverno, então era frio, não tinha sol. Então assim, ele nasceu um pouquinho aquele amarelão, mas fiquei só um dia só no hospital e saí já no outro dia. Ficou eu e meu esposo. Eu ganhei neném, na mesma semana que eu ganhei neném eu já fui pro hospital, né? Ele já tomou fototerapia, né? Ele vai pra tomar fototerapia, já foi em outro hospital, né? Mas daí as minhas eu não precisei, porque as minhas nasceu no verão, então assim, eu já tomei bastante sol, então dela não deu esse amarelão. Então eu deixei aí pra vocês, mamãe. Se vocês puderem tomar sol, tomem sol. Muita gente acha que é besteira, mas não é. Tomem bastante sol na gravidez. Depois, quando o neném nasce, aquele solzinho da manhã é ótimo, tá bom? Muita gente fala, mas isso é besteira. Não é besteira, tá, gente? Então, se vocês puderem tomar bastante aquele solzinho da manhã, é muito bom, tá bom? Então, e o parto da Yasmin também, o segundo parto também foi normalmente igual ao primeiro, né? Não senti aquela dor, tá? Fui muito tranquila, inclusive. E assim, se eu fosse ter outro filho, que normalmente agora eu não quero, né? Porque eu estou com duas crianças pequenas, mas se eu fosse ter outro filho, eu escolheria cesárea novamente. Porque assim, pra mim foi muito bom, tá? Ó, pra vocês terem ideia, eu morava no Rio Grande do Sul, não tinha nenhum parente meu lá. Só era eu e meu esposo. Aí quando eu ganhei neném, minha mãe foi me cuidar lá, né? Foi minha mãe. No Duarte ela ficou 2 meses lá comigo, daí a minha ela ficou 1 mês. Então, assim, depois que ela foi embora, eu tive que me virar, né? Então, assim, graças a Deus eu tive uma gestação saudável, né? Primeiramente, dá graças a Deus por isso, né? Do ar eu tive um pouco de enjoo na gestação, mas isso é normal, né? Da Yasmin eu não tive tanto enjoo, mas assim, cada gestação é diferente. Mas eu acho, o que eu acho super importante, que também o meu médico sempre falou, que fez o meu pré-natal todo, para a pessoa decidir se ela vai querer cesárea ou normal desde o começo. Por quê? Porque enquanto ele vai acompanhando essa agitação do médico, ele sabe, né? Se você vai poder ter normal, sabe se você vai ter cesárea, né? Se ele falar assim, você não tem condição de ter normal. Gente, o médico sabe o que ele tá falando, né? Você tem que fazer o que é melhor para você e pro seu filho. Ou se você não tem condição de fazer cesárea, tem que fazer normal, né? Então é assim, você tem que fazer o que é melhor, né, para você e pro seu filho, né? O que o médico fala que é melhor, ele entende, né? Então assim, isso foi o relato do meu pai. Espero que vocês tenham gostado.